Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal! Estamos de volta com Bastidores do Poder e recebendo agora, como definiu a Rose, a bonita e inteligente prefeita de Valinhos, Capitã Lucimara. Bonita, né, gente? Olha só. Muito bom dia, prefeita. Como vai? Muito bom dia, Zezé. Muito bom dia, Rose. Muito bom dia a todos que nos ouvem. Uma grande satisfação para mim poder estar aqui representando o município de Valinhos e conversando um pouquinho. Muito obrigada. Olha, eu vou começar com o assunto, prefeita, que a gente estava falando até há pouco tempo, que é a questão da água, né? Valinhos, a senhora acabou adotando... Eu não sei se eu chamo você, senhora, vou chamar de prefeita. Vou chamar mais à vontade. Melhor. Acabou instituindo aí o racionamento de água, né? Há 2 semanas a multa. Por que falta água em Valinhos, ou por que esse recurso hídrico é escasso na cidade? O que precisa de investimento? O que precisa ser feito para o valinhense não passar mais por isso? Perfeito, Rose. Excelente pergunta. Sempre muito importante a gente explicar, né, a gente elucidar para a população, para todo mundo que nos ouve, toda essa questão desse problema hídrico que nós enfrentamos agora. Nós tivemos um problema muitos anos atrás parecido e infelizmente não foi solucionado a causa raiz desse problema, então nós voltamos a ter esse problema. Então, para a gente entender o porquê falta água, a gente tem que entender como a água chega na torneira aqui da gente, de cada morador de Valinhos. Nós temos basicamente 2 formas de captação. Uma captação do rio Atibaia, né, que é o mesmo rio que abastece Campinas. Então a gente fala, Campinas não está faltando água, Valinhos também não deveria faltar. Por quê? Porque nós também captamos no rio Atibaia. No rio Atibaia, nós captamos 50% da água que é utilizada na cidade. Então, a gente tem uma outorga hoje que poderia captar 350 litros por segundo e nós captamos 240 litros, né? E temos uma adutora que traz essa água até a estação de tratamento de água 2, que fica ali no Jardim Pinheiros, e ali, apesar de ter uma capacidade de tratamento maior, hoje só chega a 240 litros para ser tratado. Isso corresponde a 50% da água que é distribuída na cidade. Ocorre que os outros 50%, ele vem de outras fontes, né, que são represas que já existem dentro da cidade, né, e uma fica em Vinhedo, inclusive, né, e são 4 represas, né? Então a gente tem a barragem Figueiras, o Santana do Cuiabano, o João Antunes dos Santos e Moinho Velho, que fazem a captação dos outros 50%. Ocorre que quando a gente tem um período de estiagem, né, de chuvas baixas, esses reservatórios eles diminuem a quantidade, dificultando a captação e a distribuição da água. Então a gente chegou em uma situação onde foi necessário, né, por conta desse limite baixo que estavam essas barragens, né, e os poços, e a gente precisou fazer esse racionamento, né, esse gasto com uma maior responsabilidade, esse fornecimento com revezamento dentro da cidade. Mas por que está faltando água? Por que não ainda existe esse problema se a gente tem um rio que passa aqui do lado, tem uma outorga e tem uma capacidade de tratamento? Porque não foi feita uma segunda via de adutora. É uma obra que já temos o projeto pronto para executar, já estamos trabalhando na captação de recursos, né, uma obra que vai ficar entre 8 e 10 milhões, né, para fazer, e vai possibilitar uma autonomia hídrica muito maior. Então é uma solução sim para os próximos 20 anos, uma solução hídrica para a cidade, com expectativa de crescimento de como a cidade já está hoje, né, para os próximos 20 anos. Tem essa solução, que é o que nós já estamos trabalhando, e outras também, né, que é aumentar a reservação, tanto de água bruta, ou seja, a capacidade desses mananciais, desses reservatórios, fazendo desassoreamento, ampliação deles, já temos projetos para isso, né, estamos na captação de recursos, já estamos fazendo, inclusive, desassoreamento, por exemplo, lá no CLT, e também reservatório de água tratada, que é para que a gente consiga tratar a água e essa água fique armazenada para a população poder usar. Lembrando que tem um volume maior que é utilizado em determinado horário e em determinado horário um volume menor, né? Então, quando você tem uma reservação dentro do bairro, dos maiores bairros, você também tem uma autonomia hídrica maior. Então, resumidamente é isso. Então, esse problema com certeza vai ser solucionado. Esse dinheiro de 8 a 10 milhões, eu já passo para você, Zezé. Onde que a senhora vai buscar? No governo federal? Vai fazer projeto, financiamento? Onde nós já temos.
Sim, nós já temos o projeto pronto e hoje, inclusive no dia 10, nós temos uma reunião, né, junto ao membros do Legislativo Estadual, já pedimos também para o Legislativo Federal, né, mas o Legislativo Federal, a ideia é fazer uma intermediação com o Executivo. Quando o recurso é alto dessa forma, é mais fácil, menos difícil o Executivo ajudar, mas a gente está tanto no Executivo e Legislativo Estadual e Federal com boas perspectivas, então assim, é importante a gente ter o recurso e ter a solução. E já temos encaminhamento para os dois lados. Nossa, eu fico vendo, né? É uma soma alta, 8 a 10 milhões, mas ultimamente, assim, a gente tem visto esse orçamento secreto aí do Congresso Nacional, que fala em 16 bilhões de reais, né? Minas Gerais, o estado de Minas Gerais está com quase 1 bilhão já em emendas sendo alocado lá. Que seria, né, Zezé? 10 milhões. Que seria 10 milhões no orçamento de 16 bilhões, né? É isso que me choca sempre, sabe? É ver como esse país funciona. Mas, prefeita, coincidentemente, ontem a gente recebeu aqui no programa um dos consultores técnicos da Sanasa que falava também dessa questão de Valinhos, que a gente estava abordando aí o rio Atibaia, como é que está a água ali e tudo mais. E eu fiz uma pergunta e ele não soube me dizer. É a cidade toda que vive o racionamento ou só a parte da cidade que depende desses reservatórios que enfrentam o racionamento nesse momento? Não, na verdade, todo o sistema ele é interligado. Então, nós temos a estação de tratamento de água 1, que fica no centro, ali na 11 de agosto, e a de água 2, que fica ali no Jardim Pinheiros, indo ali para a estrada do Jequitibás, né, próximo já à estrada do Jequitibás. E aí é feito o tratamento mais das águas do rio Atibaia na ETA 2 e dos outros mananciais na ETA 1. Só que o sistema é interligado. Então, você consegue, fazendo remanejamento, que a água que foi tratada na ETA 1 vá para outros locais que a ETA 2 fornece. Então, graças a esse remanejamento, a gente consegue fazer um revezamento. Então, hoje, com essas manobras, a gente tem revezamento. Então, a cidade toda, né, tem a água racionada, então é uma coisa bem democrática, né? Inclusive no site da prefeitura, no site do DAEV, tem lá um link que mostra no bairro Centro, aos domingos, das 10 da manhã às 4 da manhã fica sem água, aí o Figueiras, Jardim do Lago, os outros bairros, tudo planilhado ali, todos os bairros que são atendidos e quando eles vão ficar sem água, o período que eles vão ficar sem água, justamente para que a população possa se planejar. Então, prefeita, a gente viveu em 2013, 2014, assim, um drama por causa da água. Valinhos foi uma das cidades que padeceu muito com isso, Vinhedo também. Aliás, muitas cidades aqui da região metropolitana. Esse projeto, eu imagino que naquela época, eu não me recordo, mas deve ter sido falado. Existe algum risco na eventualidade de chover mais, esse projeto não sair da gaveta, continuar na gaveta e num próximo momento o Valinhos está de novo com o mesmo problema? Não, Zezé, sem dúvida. Olha, excelente pergunta. O que acontece? O poder público, a gente do executivo, né, que teve a confiança das pessoas, né, através de voto para a gente estar aqui, a gente tem que trazer soluções. A gente não pode só depender das chuvas. A gente sabe que a questão de fornecimento de água em uma cidade é uma questão também que tem a ver com a sazonalidade da chuva, por conta de reservatórios internos, tá? Mas assim, a gente não pode deixar somente com isso, até porque Valinhos, a gente fala assim, já tinha estudado e já sabia isso até durante o período de campanha. Ela não falta água por falta de água, porque a gente tem um rio que passa do lado e tem um torre que nos permite, né, a captar mais água. Ela falta água hoje em Valinhos por falta de planejamento e execução. Então já temos o projeto pronto para essa segunda via da adutora, com orçamento, tudo certinho, né? O que precisa hoje? A gente tem o recurso de executar. Então, assim, isso a gente fez questão, né, esses pontos principais, a gente fez questão, inclusive, de colocar no compromisso do plano de governo. Então, é algo que, em todas as reuniões que eu tenho com o presidente da nossa autarquia,
a gente está lá discutindo, a gente está muito de perto, é um assunto extremamente importante. Quando a gente fala de água na cidade, a gente fala de saúde, a gente fala de desenvolvimento econômico, entendeu? Uma empresa pode deixar de vir para cá por uma questão hídrica, a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, uma preocupação muito grande está entre as principais metas do governo. Okay. Agora, prefeita, em relação à saúde, a Câmara de Vereadores recentemente aprovou um projeto que permite que a senhora faça parcerias com outros municípios, né? O que vai significar essa parceria e como que a Covid ela influenciou aí no município em relação aos gastos? Porque eu sei que Valinhos passou por uma situação bem complicada de leitos, de medicamentos, né? Então, como que a Covid influenciou ou gerou gastos e como a senhora está trabalhando para o futuro pós-Covid, que também é um outro problema que os prefeitos têm que pensar. Sem dúvida, Rose. Todos os municípios tiveram grandes desafios nesse momento de pandemia, né? Quando nós assumimos a gestão em janeiro, na verdade lá em dezembro, quando estávamos fazendo a transição, nós já percebemos que teríamos grandes dificuldades, porque todas as licitações de medicamentos, de insumos importantes para várias áreas, inclusive da saúde, elas foram canceladas, então nós não tínhamos o básico de álcool gel, o básico de remédio. Então nós aceleramos todas essas licitações para que isso não faltasse, né? Nós buscamos soluções, porque hoje a saúde é uma demanda grande de todos os municípios, né? A gente tem que gastar 15% no mínimo dos recursos públicos para a saúde, hoje a gente gasta cerca de 27%, esse ano nós estamos inteirando aí 27% dos gastos dos recursos públicos com a saúde, e o resultado disso é ter um medicamento lá no posto de saúde, é ter um médico na unidade de pronto atendimento, é ter a contratação do serviço da Santa Casa, o serviço de hospital, né? Só que o que nós queremos? Nós queremos atender mais com menos, mas com o mesmo recurso que nós empenhamos, né? Como que nós podemos fazer isso? E aí saímos em busca de soluções. E aí, na Gencamp, né, fomos apresentados, junto às reuniões, né, com os 20 prefeitos da RMC, a Cismetro, que é um consórcio, né, de vários municípios para aquisição de serviços de saúde, de insumos, de medicamentos, de mão de obra, de determinados procedimentos, exames. E aí a proposta que nós estudamos e avaliamos e vimos, e aí quando eu falo vimos, porque não fui eu vi o pacote, olhei e falei, é interessante, vamos passar para quem é técnico. Passei para a minha secretária de saúde, né, que inclusive é uma funcionária de carreira, enfermeira aposentada, né, da nossa rede aqui. Eu falei, olha, Karina, avalie, e assim, se for uma solução, é aqui nesse caminho que nós vamos, né? Ela avaliou com todo o corpo técnico, a equipe dela, técnica, e sim, é uma solução importante, né? Inclusive, assim, como nós observamos hoje, nós vemos que, por exemplo, uma endoscopia, a gente consegue pagar 1/4 do valor que nós pagamos hoje, mesmo fazendo uma licitação para contratação da endoscopia, porque a Cismetro consegue adquirir também pacotes grandes, que são vários municípios, consórcios, né? Ela consegue vir adquirir de profissionais da própria cidade, facilitando também a vida do morador da cidade, para fazer o seu exame, o seu procedimento na cidade mesmo, com um custo muito menor. Então, com um recurso que eu atenderia um morador, eu consigo atender 3 ou 4, dependendo do procedimento. Então, isso nós temos uma solução em saúde. Então, vocês vão comprar serviços, é isso? Comprar serviços, insumos, mão de obra, né? Então, hoje a gente tem que fazer uma licitação, por exemplo, eu estou perguntando isso porque, assim, há uns 10 anos, alguns municípios da região também montaram um consórcio em que eles trocavam serviços. E esse consórcio ele foi rejeitado pelo Tribunal de Contas. E teve prefeito que, inclusive, não pôde depois se candidatar por conta dessa questão. Não há esse risco de vocês terem problemas com as contas municipais por conta desse trabalho, desse consórcio? Então, Rose, todos os projetos de lei, toda a inclusão do município dentro de qualquer projeto, ele é feito com bastante cuidado, inclusive passando pela Procuradoria do município, para a gente avaliar a legalidade e se podemos e não incorreremos em nenhum tipo de risco. Nós sabemos, assim, que o Tribunal de Contas está aí para fiscalizar, e nós temos, inclusive, uma preocupação muito grande em consultar, em vez de todas as nossas ações, que são pautadas dentro da legalidade, da publicidade, dos princípios da administração pública, estão corretas e não iremos ter problemas com o Tribunal de Contas. Ok. Quem participa desse consórcio, prefeita? Quais são os municípios?
Nossa, eu consigo pegar já a relação dos municípios que participam do consórcio e passo para você. De cabeça, assim, são vários municípios da RMC e além que participam do consórcio, eu consigo já confirmar com você, tá bom? Agora, prefeita. Tudo bem, mas além da RMC e de outras E outros. Tá. Sim, sim. Tá. Prefeita, o que eu tenho percebido também é que a Câmara de Valinhos, ela tem, assim, está sendo um pouco mais de oposição à tua gestão, né? Ela é uma Câmara de oposição ou a senhora tem maioria? O que está acontecendo? Tem uma CPI que está rolando em relação a uns testes que foram comprados e não foram utilizados. Eu acho que foi na gestão passada ou foi na tua gestão esses testes foram comprados? Como que é essa história, essa relação com a Câmara e essa história desses testes? Tá, foi na gestão passada, mas assim, bom, voltando lá, a nossa relação com a Câmara Municipal, lembrando que constitucionalmente, né, os 3 poderes, eles são independentes e são harmônicos, eles devem ser harmônicos, então nós sempre primamos, né, desde quando a gente, lá em 2020, quando a gente ganhou a eleição, nós chamamos todos os vereadores eleitos, né, para uma conversa, para que eles entendam que o executivo, estando aqui para fazer a gestão dos recursos públicos, para fazer a gestão da nossa cidade, estava de portas abertas para fiscalização, para as demandas, para as ideias advindas do Poder Legislativo, é o papel deles fazer essa fiscalização. E desde então continuamos, né, nesse mesmo diálogo, então respeitando a autonomia, né, do Legislativo, e assim como eles também nos respeitam. Então, assim, essa questão de ter como oposição, eu penso que não, nós respeitamos a opinião de cada um deles, eles, inclusive, muitas coisas que são tratadas... Mas a senhora tem maioria na Câmara hoje ou não? Deixa eu só concluir, muitas coisas que são colocadas na tribuna, que são demandadas através de requerimento, inclusive nós implementamos. Então, vou dar um exemplo. Ontem, nós tínhamos 6 projetos do Executivo pautado para aprovação, nós tivemos 5 aprovados, aí um vai ter que ter mais um voto, porque teria que ser maioria, né, e vai ter que ser mais uma sessão para ser votada, e um foi pedido vistas, e nós temos também uma perspectiva já de votação. Então, percebam, quando a gente tem essa relação, essa questão de ter maioria, ter aquele que sempre vai votar a favor ou sempre vai votar contra, eu acho que é até uma coisa que desconecta com você respeitar a opinião de cada um. Então, mesmo os que nós consideramos, que são da nossa base, né, e temos a nossa base, nós discutimos os projetos com eles, assim, olha, esse projeto pode melhorar em tal ponto, então nós podemos mudar em tal ponto. Então, acho que a gente está com essa relação até inovadora com a Câmara e temos obtido sucesso na aprovação dos projetos, né, que não são para o Executivo, são para melhorar a nossa cidade. Cismetro é um desses exemplos. Tá. Prefeita, a gente tem nesse momento um país extremamente dividido, né, polarizado, e como é que a senhora vê esse momento no país e qual que é o discurso da senhora com o cidadão valinhense em relação a isso tudo que está acontecendo? Tá, olha, Zezé, eu penso, só responder uma pergunta que vocês tinham passado antes, né, são 16 cidades que compõem o consórcio da saúde, né, Cismetro, então tem Amparo, Arthur Nogueira, Cordeirópolis, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e várias outras aí, só para colocar, tá bom? Voltando, a questão da polarização, né, perguntam assim, você é Bolsonaro, você é Dória, como que fica essa polarização? Eu acho que assim, o que eu sou Valinhos, eu sou prefeita de Valinhos e eu quero o melhor para Valinhos. Recursos eu busco no governo federal, eu busco no governo estadual, assim como soluções para a nossa cidade. Eu sempre penso que assim, a natureza tende ao equilíbrio. E o equilíbrio é o meio termo, né? Então, tudo que é excessos, discursos extremistas, isso sempre na minha vida pessoal e profissional, eles me incomodaram, porque eu acho que a gente tem que ouvir o outro lado, né? Até um relógio parado, uma vez por dia ele está certo, 2 vezes por dia ele está certo. Então, a gente tem que ouvir todas as versões para entender que o ponto de vista do outro pode agregar a gente. Então, eu tenho essa postura com os nossos vereadores, os nossos secretários, com a comunidade como um todo. Eu acho que essa polarização, essa tensão que nós temos hoje, o que ela afeta o nosso município, isso me preocupa. A questão da economia, a geração de emprego, que é o que na prática faz com que a população tenha ou não uma qualidade de vida. Então, isso me preocupa. Eu gostaria de um país mais estável. Agora, prefeita, Valinhos sempre foi uma cidade muito reconhecida pela questão das frutas,
desse polo, né, de agricultura, vamos chamar assim, não sei se eu posso chamar de polo, mas eu sei que ela tem, como que foi o impacto, eu sei que serviços foi o mais atingido em todas as cidades, né, como que está Valinhos na questão econômica, arrecadação, mas principalmente, né, em relação à economia da cidade, por conta desse efeito pandemia, fechamento do comércio, essas questões todas. Bom, primeira questão, a pandemia. Com a pandemia, nós percebemos uma saída das pessoas das grandes cidades vinda para o interior. Então, a questão da arrecadação. Esse ano de 2021, nós tivemos um aumento, uma tendência de aumento de arrecadação através do ITBI, que é a transmissão de bens móveis. Uhum. A transmissão de bens intervidos, né? Então, nós tivemos um aumento desse imposto, que significa que muitas pessoas vieram para a cidade. Nós também tivemos, no saldo aí dos últimos 8 meses, dos meses do nosso governo, um aumento, né? Vagas a mais oferecidas de emprego, na casa de mais de 1.700 empregos a mais oferecidos no comparativo com o ano anterior, com o mesmo período do ano anterior. Então, nós tivemos 1.709 empregos a mais oferecidos. Então, assim, nós estamos bem, Valinhos está bem, né, mesmo diante desse cenário que nós tivemos de pandemia. Tá. Prefeita, quando eu fiz a pergunta, né, acerca da polarização, eu ia engatar uma outra que diz respeito a projetos mais conservadores, né, que a gente viu aqui em Campinas e a gente viu em outros lugares também, né, uma tentativa da questão da escola sem partido e de emplacar leis nesse sentido. Isso acontece em Valinhos? Como é que está? Qual é a posição da senhora acerca desse assunto? Tá, então hoje nós não temos nem projetos apresentados, nem por parte do Executivo, nem por parte do Legislativo nesse sentido, né? Nós estamos com uma preocupação maior de organizar a nossa casa, já que nós pegamos, por exemplo, na educação, sem inscrição, diversos programas federais que possibilitam, né, o repasse de recursos federais, né, para o ensino municipal, e a gente não tinha esse cadastro, né, então são coisas básicas, a gente está arrumando a casa de uma maneira geral, que eu penso que é o mais importante, respeitando hoje toda a legislação vigente, de leis de diretrizes, educacionais, enfim, em todas as áreas, então não estamos nessas pautas mais polêmicas, né? Eu entendo que primeiro a gente tem que estar organizado em tudo que já existe antes de pensar ou execução ou colocação de novos projetos como esse. Prefeita, a senhora está tendo muito pacientes pós-Covid. Campinas, por exemplo, teve que montar um centro de atendimento, né, para cuidar desses pacientes. Como que vai ser o teu planejamento futuro em relação? Sim, nós já temos, né, um ambulatório pós-Covid, porque de fato muitas pessoas acometidas pelo Covid têm posteriormente alguma manifestação, alguma sequela, algum problema de saúde do pós-Covid, né, diabetes, pressão alta, pessoas que não tinham passam a ter, tudo isso. Então hoje nós temos, né, um médico da rede que já está se especializando, nós estamos estudando também outros municípios. Nós recebemos ontem, inclusive, aqui o médico da rede de Limeira, que trouxe, né, para mim, para a secretária de saúde, como está essa questão desse projeto lá, porque é uma preocupação, claro, né, que a gente sabe que vai ter nos próximos, pelo menos, 8 anos, né? Ok. Bom, prefeita, 11 horas, vou ter que liberar a senhora, né, porque afinal de contas não deu para perguntar tudo, mas a gente vai ter outras oportunidades, eu espero. Prefeita, muito obrigada pela participação da senhora aqui no Bastidores. Tenha aí um excelente dia. Foi um prazer falar com a senhora. Obrigada, viu, prefeita? Rose, Zezé, todo mundo que nos ouve, eu que agradeço imensamente a atenção e a oportunidade da gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho da nossa cidade de Valinhos tão querida, tá bom? Muito, muito obrigada.